Mas eu estava pensando em comunicar algo para vocês a respeito que algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu já tenho comunicado isso a algumas igrejas, mas queria comunicar para você nessa noite, para a gente começar bem a nossa conversa, a nossa fala, tá? Nós estamos passando por um momento difícil e isso tem me levado a pensar sobre algumas coisas da minha própria vida, tá? Porque às vezes quando a gente se pega em momentos difíceis, geralmente algo vai impactar a nossa existência ao ponto de nós queremos desistir. E quando eu olho lá para trás, né, bem para trás, eu posso perceber algumas vezes que eu tive vontade de desistir. Tá? Uma dessas vezes, eu lembro ainda, eu era adolescente, tinha mais ou menos 14, talvez 15 anos de idade, tinha acabado de me converter, há um ano e pouquinho de conversão, e eu me lembro então que naquele período ali na igreja, a rapaziada da igreja, bateu um desânimo na molecada, aquela velha história, não saí da igreja, mas comecei então a ter as minhas velhas práticas antes da conversão. É o chamado desviado, né? Então eu comecei a participar de algumas festas, etc. E eu lembro que um dia eu estava com um amigo meu chamado Fernando Vidal, ele já é falecido. O pastor Ronald, que está nos vendo e ouvindo, conhece muito bem ele, né? Foi uma história triste que aconteceu na igreja Betânia de Autônia, mas nós estávamos dentro do carro. E quando nós estávamos dentro do carro voltando dessa festa, ele falou algo para mim assim que impactou a minha vida. Ele diz o seguinte: Rogério, nós não podemos desistir da nossa fé. Então aquilo para mim foi um divisor de águas, né? Aquele momento, aquela conversa ali no carro e ele relatando sobre a possibilidade do que poderia acontecer se nós desistíssemos, né? Perdão. Então assim, aquilo ali marcou a minha história. E quando eu percebo a minha vida, a minha existência, existem dois momentos também na minha vida que foi extremamente assim, foram momentos difíceis, né? Uma delas foi aqui na faculdade, tá? Quando nós começamos a fazer a transição de seminário para a faculdade, eu lembro que a gente estava numa correria muito grande, a gente tinha uma equação muito complicada aqui dentro. Qual que era esta equação então? Basicamente era muito trabalho, pouco recurso e recurso humano mesmo, né? Então eu lembro que às vezes a gente trabalhávamos 10 horas, 12 horas, chegávamos a trabalhar 14 horas. Chegou um dia que nós chegamos a trabalhar 18 horas por dia. E eu lembro que eram emaranhados de papéis, que não tinha fim. E nós estávamos correndo atrás daqueles papéis, etc. Tal. Eu lembro como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Chegou um missionário aqui na faculdade. E aí eu olhei para aquele missionário e disse o seguinte: olha, você quer saber de uma coisa? Eu estou entregando tudo isso na mão do Senhor. Aí você pode estar perguntando: olha, se você está entregando na mão do Senhor, então você está fazendo a coisa certa. Porque nós temos que entregar as coisas nas mãos do Senhor. Mas na verdade aquela fala minha era a fala de alguém que estava desistindo, que não queria mais saber de nada, né? No meu íntimo ali, eu não estava entregando a Deus, eu estava entregando, na verdade, o meu chamado, a minha vocação, aquilo que Deus pediu para eu fazer. Uma outra ocasião também, e o pastor Ronald aí, que está me ouvindo aí, participou disso em partes, né? Foi quando nós resolvemos, Lidiane e eu, construir uma casa. Eu não sei quantos de vocês já teve assim, a oportunidade de construir uma casa, um galpão, sei lá. Mexer com construção não é fácil. Então eu lembro que eu fiz tudo, né, que era para ser feito. Fui lá, consegui ajeitar o terreno, chamei um engenheiro e fizemos um projeto então para 6 meses. Aí eu pensei, poxa vida, eu poderia de repente jogar esse projeto para 8 meses, para de repente terminar em 10 meses. Mas sabe quanto tempo eu demorei para construir essa casa? 5 longos anos da minha vida para construir então aquela casa. E eu lembro que no processo, muitas pessoas que eu amava, né, diziam o seguinte: olha, desista desse projeto, esse projeto só está te sufocando, está te levando para lugar nenhum. Então assim, não porque eles não me amavam, não porque havia uma vontade perversa no coração deles, não, eles me amavam e queriam o melhor para mim, mas todo aquele processo foi realmente muito desgastante. Então a gente percebe que na nossa existência, na nossa caminhada, às vezes nós temos vontade de desistir.
Eu gostaria de perguntar para você que está me ouvindo aí, alunos, né, pastores, aí, amigos, você já pensou alguma vez na sua vida de desistir de algo? Se eu conversar com você de perto, ligar para você agora, talvez você iria contar para mim as vezes que você já quis desistir, não é verdade? Ou as vezes que você já desistiu. Talvez na nossa conversa aqui, eu conversando com você, você diria para mim, olha, eu desisti por causa de A, por causa de B, por causa de C, ou seja, você iria demonstrar para mim uma estrutura que realmente iria fundamentar a sua desistência. Realmente era para desistir, então você desistiu. Agora, se eu chegar mais perto de você e perguntar, existe algo na sua vida hoje que você está querendo desistir? Tem algo te incomodando e de repente você está dizendo no seu coração, olha, você quer saber de uma coisa? Para mim, chega. Já deu? Será que existe algo hoje no seu coração que faz você pensar em desistir hoje? Agora, uma coisa que eu tenho pensado e orado e visto, que a Bíblia sabia que isso ia acontecer na minha vida e na sua vida. A Bíblia sabia que haveria o dia mau. A Bíblia sabia que em algum dado momento da nossa história, da nossa existência, ou muitas vezes na nossa história, na nossa existência, nós teríamos vontade de existir. Mas Deus deixou contar uma coisa para você, o que a Bíblia nos ensinou. Nós não podemos desistir, sabe por quê? Porque quando nós não desistimos, coisas boas acontecem. Eu vou repetir novamente. Quando nós não desistimos, coisas boas acontecem. Eu mandei para você aí o texto e tem um versículo bíblico. Olha lá na lâmina número 0, tá? Número 14:8. Primeira lâmina lá, vocês estão com a lâmina aí? Diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mamam leite e mel, e a dará a nós. Vou repetir novamente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e dará a nós. Deixa eu tentar explicar para você um pouco o contexto aqui. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isto é Josué. Mas como chegaram até aqui? Vamos voltar um pouquinho lá na história bíblica, e eu quero falar a respeito de Abraão, né, que é da família de Sem. Ele recebeu uma proposta, uma vocação de Deus. E Deus foi muito claro para ele, olha Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, vai para um lugar onde eu vou mostrar para você, que farei você o pai de uma grande nação. Né? Aí nós vimos a história de Abraão. Abraão teve filhos, né? Teve Isaac, que é a principal personagem aqui. Isaac teve Jacó, e Jacó, por sua vez, teve 13 filhos, tá? Uma moça e 12 rapazes, dos quais 10 rapazes e mais 2 netos, então, formaram a tribo, as 12 tribos de Israel, formando, então, a nação de Israel. Mas existia um jovenzinho ali, que era filho de Jacó, chamado José. E a Bíblia nos conta que José, então, era um sonhador, ou seja, Deus tinha colocado no coração dele alguns projetos. E ele começou a compartilhar isso com os irmãos. Isso gerou um ciúmes no coração dos irmãos, e os irmãos então venderam ele, e ele foi parar lá no Egito. Estou tentando resumir a história para você. E a Bíblia fala que quando ele foi para o Egito, teve uma grande fome naquela terra, e os irmãos então de José apareceram ali, pedindo então misericórdia. José recebeu os irmãos, se fez conhecer para os irmãos, mandou chamar a família, os pais, se estabeleceram na terra do Egito, e ali eles foram bem prósperos. Mas José morre, o faraó também, que conhecia José, morreu, assume um novo faraó que não conhecia José, e olhou para aquele povo e disse, olha, esse povo está mais forte do que nós. Então começou a escravizar o povo de Deus. E nós conhecemos a história, 420 anos mais ou menos ali de escravidão, até que Deus levantou um homem chamado Moisés, então, que com mão forte, através daquilo que Deus pediu a ele para fazer, profetizando ali então as 10 pragas do Egito, conseguiu tirar com mão forte
o povo dali da escravidão, e eles foram então em caminho da terra prometida. Nós conhecemos a história, e uma coisa que me chama muita atenção, que da saída do Egito, da escravidão, até a porta da terra prometida, que foi prometida lá atrás para Abraão, foram mais ou menos 3 meses de caminhada. Olha só, 3 meses de caminhada. E ali eles viram o mar vermelho se abrir, comeram carne através das codornizes, né? Tiveram água que saiu da rocha. Então Deus protegeu aquele povo de uma forma ímpar. De uma forma ímpar. Então eles chegaram à frente da terra prometida ali e estava só para atravessar o Jordão, então, conquistar a terra. E ali começa o grande desafio do povo de Deus, né? Chegaram rapidamente na terra, perto da terra, na porta da terra prometida. E então, Moisés chama o povo, pede para que um de cada tribo de Israel, né, um príncipe, esta é a palavra que a Bíblia utiliza, faça um grupo para então espiar a terra. E a palavra de Deus diz que aqueles homens saíram então para espiar a terra e ficaram ali por 40 dias. 40 dias espiando a terra. Eu posso imaginar toda a história, todo o contexto, aquilo que eles viram, e nós temos o resumo disso. E eles, quando voltaram, depois de 40 dias, eles disseram, olha, realmente essa terra mana leite e mel. Eles trouxeram figos, eles trouxeram romãs, né? Eles trouxeram um cacho de uva, segundo o relato bíblico, 2 pessoas, né, para carregar aquele cacho de uva, mas só que eles fizeram uma ressalva. 10 daqueles homens, então, fizeram uma ressalva. Qual que foi a ressalva que eles fizeram? Olha, lá existem cidades fortificadas, e não é só isso. Existem gigantes, os filhos de Anak. Então nós não teremos vida fácil, nós somos como gafanhotos diante daqueles homens. Então a notícia que eles trouxeram realmente era verdadeira no sentido que aquela terra mana leite e mel, como o próprio Deus havia então prometido. Só que eles trouxeram uma outra notícia, a notícia que eles não teriam competência para adentrar aquela terra, porque aquela terra então era fortificada, existiam homens valentes então que protegiam aquela terra. Agora, o que me chama a atenção nesse projeto todo é o seguinte, é que 2 dos espias, Caleb e Josué, pensaram diferente. Sabe por que eles pensaram diferente? Porque eles tinham uma promessa, eles tinham convicção de uma coisa: se eles não desistissem, coisas boas aconteceriam na vida deles. Então a Bíblia nos ensina plenamente isso. A Bíblia nos ensina que quando nós não desistimos, coisas boas acontecem na nossa vida. Quando é projeto de Deus e nós não desistimos, coisas boas acontecem na nossa vida. E eles se levantaram diante do povo e disseram, olha... Aí vem o versículo, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e dará a quem? A nós. A palavra de Deus diz que os homens que estavam em volta ali se indignaram, quiseram apedrejar Caleb e Josué. Caleb da tribo de Judá, Josué da tribo de Efraim. Mas Deus interviu, Deus chamou Moisés e falou, até quando? Até quando esse povo não vai acreditar em mim? Eu tirei vocês lá com mão forte do Egito, trouxe até aqui, e agora, a partir daquilo que eles viram, eles não creem mais. Mas Caleb e Josué creram. Agora, Deus coloca algo ali para Moisés que me chama muita atenção. Ele disse o seguinte... Os 40 dias, para cada dia, que foram 40 dias, que eles espiaram a terra, agora esse povo ficarão 40 anos perambulando pelo deserto. Imagina só, né? A atitude de um povo, cada dia de expiação, 1 ano no deserto. 3 meses eles demoraram para chegar à frente da promessa, e por causa da incredulidade do coração deles, eles não entraram. E a palavra de Deus diz, Deus falou que aquela geração não entraria na terra prometida, e de fato não entrou. Quando nós estudamos a Bíblia, lá em Êxodo 20, nós encontramos os 10 mandamentos, tá? Vocês conhecem bem os 10 mandamentos, mas lá em Deuteronômio 5, tem os 10 mandamentos de novo. Por quê? Deuteronômio quer dizer outra lei, né? Que é a mesma, mas aqueles 10 mandamentos era para esta geração,
E aqueles 10 mandamentos em Deuteronômio era para a nova geração, a geração que entraria então na terra prometida. E o que aconteceu? Qual que é o resumo da história? Caleb e Josué creram, né? Eles não desistiram. Por isso, então, eles entraram na terra prometida. Então, a grande lição que eu vejo aqui, bíblica, para nós é: quando nós não desistimos, coisas boas acontecem. Quando nós não desistimos, coisas boas acontecem na nossa vida. Agora, eu fico imaginando você que está me ouvindo aí, nessa aula, né? Para os alunos da faculdade, para os pastores que estão aqui, etc. Todos nós estamos buscando a mesma coisa hoje aqui. Sabe o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando nos comunicar melhor, ou seja, comunicar melhor o Evangelho. Então, qual que é a minha proposta para você aqui nessa noite? Que você não desista, que você cumpra com todos os preceitos desse curso, que eu tenho convicção que o resultado lá na frente será benéfico. Sabe por quê? Porque quando nós não desistimos, coisas boas acontecem. Eu não sei da sua vida, mas eu tenho convicção que Deus não chamou você para desistir. Se você precisa fazer algo para continuar, faça, continue fazendo, né? Se você tem um filho que você está orando, continue orando. Se você está preocupado com o seu trabalho, faça aquilo que é necessário, melhore seu currículo, não sei. Mas não desista. Aquilo que Deus fez, aliás, aquilo que Deus pediu para que você faça, faça. Não desista, vá até as últimas consequências. O próprio Cristo diz: olha, se alguém quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. A ideia é, vai até as últimas consequências, como eu estou indo para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Lembra que eu falei para vocês sobre a minha desistência na adolescência? Ou seja, aquela vontade de desistir. Se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje. Ou seja, eu não estaria participando dessa conversa aqui com vocês. Eu não estaria contribuindo com a vida de outros líderes, jovens, para melhorar o ministério ao qual Deus chamou para que cada um faça, ou seja, o trabalho de arregimentar o vocacionado. Quando eu disse para vocês da questão da faculdade, foram 4 longos anos para a gente conseguir organizar toda a documentação aqui da faculdade. Mas hoje toda a documentação da faculdade está organizada. Então, quando nós não desistimos, coisas boas acontecem. Você lembra da casa que eu falei para vocês? 5 longos anos construindo. Se eu não me falhe a memória, o pastor Rony um dia foi lá me ajudar a mexer com uma terra lá. Então, essa casa hoje, para quem não sabe, eu sou missionário. Então, essa casa hoje é meu segundo maior mantenedor. Depois da Missão Evangélica Betânia, é a minha casa. Ou seja, eu faço o que faço porque lá atrás eu não desisti. E quando nós não desistimos, coisas boas acontecem. Nós estamos aqui hoje, você está aqui hoje, por quê? Porque você quer ser o melhor comunicador. Então, já que você está gastando esse tempo aqui, já que você está, que horas são agora? 9h20, quase, gastando esse tempo me ouvindo, pensando a respeito da comunicação, faça bem feito, porque isso vai agregar na sua vida, isso vai ajudar você a uma melhor comunicação. No mínimo, isso vai levar você a uma provocação para melhorar. Você não precisa ser o melhor pregador, mas você pode sim ser um pregador melhor a cada dia, com certeza. Então, assim, eu tenho convicção, gente, que quando nós não desistimos, coisas boas acontecem na nossa vida. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, não desista, porque se Ele chamou, é porque Ele quer realizar algo através da sua vida. E quando você não desiste, pessoas são abençoadas. Principalmente, sabe quem? Você mesmo. Você mesmo que é abençoado quando você não desiste. Mas de contrapartida também, você ajuda outras pessoas, você abençoa outras pessoas quando você cumpre, quando você melhora com o ofício ao qual Deus deu para você realizar. Então não desista, porque quando nós não desistimos, coisas boas acontecem na nossa vida. Eu tenho convicção disso, gente. Joia? Então eu gostaria de pensar sobre isso, discutir um pouquinho isso com você,
porque às vezes nós temos vontade de desistir. Eu tenho visto muitas pessoas, principalmente neste momento que nós estamos vivendo aqui na nossa história, com esse desejo de desistir. Não desista. Não vale a pena desistir. Né? Cumpra cabalmente com aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque quando assim você faz, coisas boas acontecem.